Fala, galera, estamos de volta agora com o último bloco do programa Vá Bem no Enem. Neste bloco agora, nós vamos ter a última questão da professora Loisiana, nós vamos ter a resposta da questão do desafio, vamos ter o bate-papo com os professores e também ainda teremos o professor Alex Romero dando dicas, falando sobre a história do Enem. Professora Loisiana, essa questão 3 aqui tá contigo, viu? Bora lá. Obrigada, vamos lá. Gente, olha, essa questão aqui, o professor Marcelo de Geografia, ele já debateu amplamente. Então, eu vou procurar ser mais sucinta nisso, até porque você já tem essa bagagem. Sobre o mundo do trabalho, tarefas relacionadas à satisfação de necessidades. Em sociologia, essa questão do mundo do trabalho é um dos temas mais cobrados no Enem, tá? Então, aqui eu comecei tratando sobre as formas de organização. Primeiro, sociedades tribais. Característica: atividades produtivas são integradas a todas as esferas da vida e geralmente divididas por sexo e idade. Sociedade grega e romana. O trabalho era realizado por prisioneiros de guerra escravizados. E aí, Europa medieval. Nas cidades, a produção era artesanal. Artesãos trabalhavam em suas próprias casas e eram donos das próprias ferramentas de trabalho. O que foi que aconteceu depois? Brasil pré-1888. Se não me engano, o professor Vilhena tratou sobre isso também, Vilhena? Opa! Mão de obra de trabalhadores escravizados. Primeiro os indígenas, depois os africanos sequestrados. Mundo do trabalho. Nas sociedades modernas, a vida se estrutura com base no trabalho. Ou seja, aquele que não trabalha, ele está ali fora, né? Como se ele estivesse à parte da expectativa da sociedade. Então, mão de obra assalariada. Trabalho se torna mercadoria que pode ser vendida e comprada. Flexibilização das formas de trabalho. Sobre esse ponto aqui, o professor Marcelo já tratou em geografia. Então, vamos direto aqui à questão. Nós temos trabalhos análogos à escravidão, que ainda hoje persistem no Brasil, Fordismo, Taylorismo, que também foram temas já trabalhados em geografia. A competência 4, habilidade 3, que vai discutir esse ponto, e a questão ela diz: por trás da mágica do Google Assistente, de sua capacidade de interpretar 26 idiomas, está uma enorme equipe de linguistas distribuídos globalmente, trabalhando como subcontratados, que devem rotular tediosamente os dados de treinamento para que funcione. Esse conceito aqui já foi trabalhado em geografia. Eles ganham baixos salários e são rotineiramente forçados a trabalhar horas extras, não remuneradas. A inteligência artificial não funciona com um pozinho mágico. Ela funciona por meio de trabalhadores que treinam algoritmos incansavelmente até que eles automatizem seus próprios trabalhos. Comando: o texto critica a mudança tecnológica em razão da seguinte consequência. Qual era a condição desses trabalhadores? Era uma condição de invisibilidade profissional. Tem uma questão de desafio. Sim. Peraí, galera. Galera de casa, responderam? Pode dar o gabarito. Qual é o gabarito aí, Loisiana? Opa! Bem, o gabarito é a alternativa B de bola. Hábito desenvolvido pela repetição de uma operação. Ok, Lois, agora vamos para aquele momento que todos os alunos esperam. É o momento do bate-papo com os professores. Bora lá? Bora. Então vai aqui, Lois. Então vamos sentar aqui, vai ser bem legal. Eu queria começar perguntando para o meu amigo Marcos Vilhena. Diga lá, Milson. Durante a tua fala aqui, Vilhena, tu falou sobre a recorrência de questões sobre a Era Vargas. Né? Isso, todo aluno fala sobre isso. Mas além da Era Vargas, tem algum outro conteúdo assim que é muito cobrado no Enem? Cara, quando a gente viu o quadro ali, né, a gente viu também o período colonial como campeão ali de história do Brasil, né? E dessa fase da colônia, o Marcelo também trabalha muito isso, né, porque também entra em geografia, a ocupação dos espaços, a interiorização da colonização, porque a gente tem essa interiorização sempre associada a uma atividade econômica, né? Então, a gente tem a pecuária aqui no interior do Nordeste e no sul do Brasil, a gente tem as drogas do sertão na Amazônia, a gente até estranha, porque sertão, a gente falou sertão, você imagina o Luiz Gonzaga com aquele chapéu na cabeça, né? Eu estou sabendo que não é nesse exato momento.
No período colonial, sertão significava interior. Então, por isso, drogas do sertão, né? Se não tinha esse significado que tem associado à seca, ao interior do Nordeste. E, no meio desse processo de interiorização, a gente tem a atuação dos bandeirantes, né? Esses bandeirantes foram responsáveis por um extermínio indígena muito grande, mas também pela ocupação de grande parte do interior. E nessa trajetória eles encontram ouro em Minas Gerais. Então, a questão muito, muito trabalhada do período colonial são as transformações que essa mineração, né, vai provocar no Brasil. Dentre essas transformações, a gente tem a transferência da capital, né, desloca-se todo o eixo político e econômico do Nordeste para lá, para a região mineradora. A capital tinha que ser um link com a metrópole, então, o Rio de Janeiro, mas a questão que mais trabalha em vestibulares é a questão econômica. Na região mineradora, toda a economia da colônia funcionava para fora, dentro da lógica do sistema colonial, né? Produzir para fora. E agora a gente vai ter um mercado interno, que não interessa em absolutamente nada para a metrópole. Tanto é que, a partir desse mercado interno, a gente vai ter a Inconfidência Mineira, né, que é um movimento de contestação ao próprio sistema colonial. E outra mudança importante é que a gente tinha uma vida toda centrada no ruralismo, né, na fazenda, e agora a gente tem um desenvolvimento urbano completamente diferente daquela sociedade do açúcar. Na história é interessante isso, porque é bem marcante a questão da Era Vargas, e como você falou agora, essa outra roupagem aí. Na geografia, Marcelo, é interessante, eu não sei se foi em 2013 ou foi em 2012, aquela questão da geografia física, parece que foi bem cobrada. Qual foi o ano e como é que foi isso? Foi 2013. 2013. 2013, nós tivemos 7 questões de geofísica. Normalmente, 3, no máximo 4. Eu tive 7. E uma ambiental que envolvia um pouco do conhecimento de geofísica. Porque a geofísica é aquela praticidade da cartografia, da questão da geomorfologia. No ano passado caiu uma questão de dobramento moderno e a resposta era tectonismo, movimento de placas. Isso tudo é natural porque envolve também a questão da relação do homem com a natureza e o conhecimento dela. Pegando aqui o gancho do Vilhena, postando aqui para esse viés das atividades econômicas, é interessante como as ciências humanas e a prova elas se completam. Os ciclos, no História dos Negócios, essa expressão, né? Mas as épocas dos grandes momentos econômicos do Brasil. E aí essa passagem do Brasil agrário e exportador, de população rural, para um país urbano, industrial, vamos dizer assim, com o aumento da participação da indústria na economia, que é o que se chama de industrialização, e o tanto que isso vai envolver na política e na sociologia. Eu me refiro, por exemplo, à aristocracia rural, a elite, os barões do café, o café com leite, a política dos coronéis, agora é substituído por uma elite urbana industrial. Então, a política, a sociologia, isso tudo é cobrado no campo, tanto da história, quanto da geografia, quanto da sociologia. Luiz, e a prova a parte assim, a prova de humanas, a parte de filosofia e sociologia. Eu sou de uma época que não tinha, né? Eu também. Você também, né? E hoje está aí como a mestra, a principal professora do Piauí nessa parte. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que é cobrado assim para mim, para a família lá? Quero que você se dirija aos alunos, sobretudo aos nossos alunos, não porque eles têm você, eles têm a Karina, eles têm uma bagagem boa. Mas para quem é das antigas, como eu, como Marcelo, como Vilhena, como é que é cobrada a filosofia e sociologia? Assim? Qual é a da filosofia e sociologia hoje na prova de humanas? Pronto, eu vou começar falando sobre a sociologia. Geralmente, quando o Enem acontece e nós, professores de filosofia e de sociologia, nos reunimos, né, para discutirmos as questões, a gente tem uma dificuldade muito grande de separar o que é sociologia, o que é geografia, o que é história e o que é a filosofia. Interpretação de texto. Interpretação de texto, porque está tudo ali junto, tudo ali misturado. Então, nós temos essa dificuldade realmente. E a gente começa a discutir, não, mas isso aqui é sociologia, não, mas isso aqui é filosofia, isso aqui é história, é geografia. Por quê? Porque são temas que, por exemplo, quando a gente fala sobre o mundo do trabalho, que foi uma questão discutida aqui, e eu disse várias vezes, o Marcelo discutiu sobre isso, o Vilhena, certamente, quando ele fala sobre essa transformação que a sociedade viveu, ele também entra na esfera do trabalho, não é? Quando a gente fala, por exemplo, direito e cidadania, é um tema que envolve a geografia,
é um tema que vai envolver também a história e é um tema que está presente dentro da filosofia, né? Outro tema, quando a gente vai falar sobre intolerância. Intolerância é um tema discutido pela filosofia, é um tema discutido na história, é um tema discutido na geografia. Então, assim, as questões de filosofia, lá no início, o Enem, a gente prestava atenção que as questões, elas eram muito interpretativas. Então, isso não era bom. Por quê? Porque nivelava aquele aluno que estudou, que se preocupou em compreender os conceitos, em aplicar aqueles conceitos, com aquele aluno que sabia ler e interpretar bem. Então, resultado, hoje, você pega as provas de filosofia, você, por exemplo, pega uma questão sobre Aristóteles, ali você vai pegar também um conceito da filosofia de Aristóteles, um conceito de ato, de potência, de primeiro motor. Sociologia, os alunos costumam dizer assim, professora, a princípio eu achava as questões de sociologia mais fáceis. Só que hoje, quando eu começo a responder as questões de sociologia, que eu não sei nem o que é, se é história ou se o que é, eu tenho mais dificuldade. Por quê? Porque eu ainda tenho aquela impressão de que é puramente interpretativo. Tem texto que, se você souber ler e conseguir interpretar ali nas entrelinhas, você consegue responder. Mas outros, você vai precisar do conceito. Exatamente, facilita bastante. Vilena, uma das melhores questões que eu já vi de linguagens é uma questão que fala sobre o ai. De onde é que vem a expressão popular, o ai, né? A expressão poderia ser trabalhada como variação linguística, né? Variação regional, ou como dizem, né? Diatópica. Mas a questão, ela vai remeter ao período da Inconfidência Mineira, né? Tivemos 2 conjurações, isso aí eu sei, viu, Vilena? Conjuração mineira baiana, uma é popular, outra é elitizada. É bom até lembrar que conjuração e inconfidência é a mesma coisa, né? Porque às vezes a gente lê inconfidência mineira e conjuração baiana, eles trocam as palavras e às vezes o aluno, não, tá errado porque é inconfidência mineira. Aí, conjura, né? Aí a questão, ela fala justamente sobre de onde veio essa expressão, que era, quando batia lá, era tipo uma senha para poder entrar nas reuniões, que eram as escondidas. E aí eu vi uma coisa, a questão de interpretação, que era a prova de linguagens, ela poderia estar dentro da prova de história. E como a Loise disse, há muito essa confusão. Como é que está hoje a prova de história, assim? A prova de história está mais de interpretação de texto mesmo, né? Cobram-se até, muitos alunos reclamam porque estudam tanto e muito conteúdo e às vezes você lendo ali o enunciado, você pega. Mas também a gente, às vezes, não entende que nessa interpretação de texto você tem que remeter a muito conhecimento que você nem percebe que está pensando nisso, né? Nós temos, por exemplo, nós tivemos uma questão muito bem feita do Enem, que era um bandeirante esmagando o Vargas, né? E aí diz assim, abaixo a ditadura. E aí a questão era, eu não me lembro como era o comando, mas a alternativa correta era que sim, aquelas imagens ali, os signos presentes na imagem revelavam o bandeirante como um mito fundador da identidade paulista. Sem querer, você tem que lembrar o que foi o movimento das bandeiras, o que era São Vicente no período colonial e a era Vargas com a revolta constitucionalista. Então, é tanta informação processada que às vezes o aluno nem percebe que está pensando aquilo todo e acha que é só uma interpretação de uma imagenzinha qualquer, né? Eu achei interessante, Vilena, porque, assim, tu também disse, a gente estuda uma coisa e pode não cair. Uhum. E a gente desvaloriza outros conteúdos e vai e cai. Como o Marcelo disse, caíram 7, né? Questões de geofísica. A prova de geografia, ela tem também essa história, não é a prova de geografia, a parte mais de geografia na prova de humanas, ela também vai e volta, tipo assim, tem um ano que é mais interpretativo, tem um ano que é mais conteudista, ou já tem um padrão, Marcelo? Na realidade, ela segue a linha da prova de ciências humanas, que nos últimos anos realmente está vindo mais interpretativo. Só que tem questões dentro da geografia, como a geofísica, que envolve ali a geomática, que nós sabemos que é a cartografia, com questões de escalas, projeções ou até fuso horários, que não tem jeito. Aí é o conteúdo em si. Naturalmente, são questões que fogem um pouco dessa questão da interpretação, salvo quando eles trabalham uma imagem, que não deixa de ser uma interpretação. Exatamente. Mas é uma prova recheada, ela é, a tirar pelas outras ciências humanas, ela é distribuída. Dependendo do conteúdo geofísico, ela busca mais para questão conteudista. Do contrário,
Aí você tem a questão do texto em si. Uma dica interessante, pegando o gancho do Vilene, quando ele fala que inconscientemente você tem a interpretação e o conteúdo usado ali no momento da resposta. Porém, existe também uma coisa muito importante que a gente sempre procura valorizar nas nossas aulas, é a ideia central das habilidades. Eu sempre brinco e digo, olha, advogado, ele não tem as leis decoradas, ele as têm absorvido. Se eu chegar, doutor, Excelente, vou pegar isso para minhas aulas. doutor, eu posso fazer isso? Não, que tem uma lei que proíbe de você. Pois diga essa lei decorada. Ele não Exato. diz. Eu digo, vocês têm que ter essa absorção. Gente, são 6 competências com suas ideias centrais. No caso da 2, 4 e 6, que a gente opera mais na geografia, é a transformação do espaço geográfico, o uso das tecnologias e a relação do homem com a natureza. Então, ao ler a questão que você buscar, não dizer, essa aqui é a habilidade 17, a habilidade... Não, essa aqui, como bem falou Vilene, como bem falou Luiziano, como bem falou Marcelo, ela trata dessa habilidade da relação do homem com a natureza. Essa daqui fala de interpretação de gráficos e representações cartográficas. Essa aqui fala da tecnologia e o mundo do trabalho. Essa questão aqui vem com viés tecnologia e campo. Ali já te dá mais abertura na interpretação. Porque a interpretação, que é aquela ferramenta, sendo subsidiada do conteúdo em si e do entendimento da ideia das habilidades que você leva, como um advogado vai para responder ali no julgamento, te dá fundamento. Eu acho interessante, já também puxando para o lado das linguagens, tem muitas questões de literatura que o aluno pensa também, como deve pensar na prova de humanas, que é a interpretação. Pô, mas quando você conhece, por exemplo, essa semana teve uma questão que tratava da carta de Pero Vaz de Caminha. Então, se você conhece o quinhentismo, sabe quais são, historicamente, Vilhena, quais eram os desejos da coroa na expansão marítima, a questão da busca por metais preciosos, a expansão da fé católica, você pode até encontrar isso no texto. Mas se você já sabe, você vai ficar mais seguro e vai ganhar tempo. Luiz, a filosofia e sociologia, eu estava até brincando com um outro professor, além de ser muito presente na prova de humanas, os alunos usam muito na prova de redação. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a filosofia e sociologia para a redação, né? O que é que o aluno pode levar para a redação? Pronto. Ele pode levar tudo. É interessante que sempre que eu vou começar trabalhar um tema, eu sempre pergunto aos alunos, você conhece esse autor? Alguém aqui utiliza esse repertório na redação? E assim, tem alguns repertórios que eu já sei que eles sempre usam. Hobbes, Hannah Arendt, o conceito da banalidade do mal, né? Muitos utilizam isso aí. Eles utilizam muito Platão em tudo, né? Na política, na educação, na ética, na formação da sociedade. Pega Platão e usa para vários temas. Michel Foucault, eles utilizam bastante também. O Bauman, Zygmunt Bauman, essa história da modernidade líquida, da transitoriedade, que as relações não são mais feitas com a intenção de serem duradouras, mas tudo é efêmero, o que era já não é mais, então eles usam bastante. E sempre que eu vou trabalhar um conteúdo, na filosofia ou na sociologia, eu costumo chamar a atenção deles para isso. Pessoal, preste atenção, isso aqui pode incrementar o repertório de vocês. Por exemplo, se cair na redação um tema relacionado a isso aqui, vocês podem utilizar esse autor, vocês podem utilizar... E aí a gente vai inserindo, né, esses tópicos da filosofia e da sociologia. Que fantástico, é muito bom isso. Mas, começando agora, voltando aqui ao contrário. Marcelo, uma pergunta pessoal. Você que é um professor de geografia já renomado e é professor há muitos, muitos anos. Tem alguma parte da geografia que tu sente um prazer maior de dar aula? Tipo, Geofísica. Cara, geofísica? Geofísica. A cartografia é da geofísica? É geofísica. Né? Eu gosto dela porque tem a capciosidade, suas particularidades. Eu tenho uma identidade muito grande quando eu fiz o curso de geografia com essa relação com a natureza. Eu gosto muito de desbravar não só as ciências humanas, como a biologia, a química. E isso me encanta. Mas de como um todo, né? Eu fico assim, particularmente, com uma área da geografia que eu me identifico muito. Essa coisa de... Eu fico contando a cada Enem, só caiu 3, só caiu 4. Caramba, caiu 7. Eu gosto muito então porque... você vibrou, né? A ciência, a geografia, todas, mas a geografia, isso já foi dito em academia, é uma ciência de síntese também. Ela se relaciona muito, passeia com todas as ciências. Tem hora que a gente está estudando biologia, também está estudando matemática, física,
energia, a matemática, lá na geomática, que nós temos aqui um laboratório na Federal. É isso, eu me identifico mais com a geofísica. Vilhena, e você, tem algum amor por alguma parte assim da história? Não, a minha especialidade é a história do Brasil, né? Mas o que eu estudo particularmente, né? Que é política e sociedade. E aí, em sala de aula, né? Terceiro ano e pré não, porque é muito resumido e a gente foca muito no Enem, mas segundo ano, tentar trazer outras leituras para os alunos e coisas que ele não conhece. Isso é muito prazeroso a gente ver. Professor, nunca tinha pensado nisso, nunca. Hoje, uma aluna da Serviçul, né, eu ia saindo, ela, professor, obrigado, porque o senhor virou minha cabeça ao contrário e tal. Eu digo, só não conta para teu pai e para tua mãe, Você não pode, vão se zangar comigo. você pode perceber que, É. que vários alunos, né, eu mandei até no grupo dos professores, né, elogiando muito. Loise, e eu acho que você talvez seja aqui tenha um leque maior. Tem algum amor por algum filósofo assim e tal? Alguma corrente de pensamento? Tenho. Nietzsche. Mas para mim que sou leigo, Nietzsche, Marcelo também não sabe o que é Nietzsche. Eu gosto, assim, na verdade, eu gosto muito da filosofia antiga, do período socrático. Gosto muito do período helenístico, mas eu gosto especialmente do existencialismo, que é uma corrente ali discutida pelo Sartre, pela Simone de Beauvoir, pelo Nietzsche, pelo Schopenhauer, né, com Heidegger também, quando eles vão discutir sobre a existência humana. Por quê? Porque o único ser que questiona a sua existência, ou que pelo menos que deve questionar a sua existência, é o ser humano. E aí eu costumo dizer para os meus alunos que existem dois tipos de pessoas. Aquelas que passam pela vida e aquelas que vivem. As que passam pela vida é porque só observam como os outros vivem e reproduzem. E as que vivem são aquelas que param e pensam sobre a sua existência. E você está parando para pensar sobre isso? Eu viro e mexe quando dá tempo, que a gente não tem mais tempo. Quando dá tempo, a gente para e pensa. Marcelo, a gente sempre, todas as outras equipes que passaram por aqui, a gente fez uma pergunta relacionada a como fazer a prova de matemática, como começar por onde. Você é adepto disso? O aluno deve começar procurando a de geografia, depois vai para... Ou depende de como o aluno, na sua concepção, depende de como o aluno vem treinando nos simulados? Aí tem a particularidade. Cada aluno desenvolve suas habilidades na resolução de questões. Eu sempre costumo dizer que busque aquelas menos capciosas, aquelas questões mais fáceis. Aquelas que você sentir que vai exigir mais raciocínio, até porque no andar da prova, com o raciocínio, com a concentração, você vai desenvolvendo mais capacidade. A minha prioridade enquanto aluno, quando fiz meus concursos, e sempre falo isso, procure fazer, não se prender àquelas que você sente que o nível. Você vai selecionando ela e depois você retorna. Falar em questões, Vilhena, eu quero agradecer aqui em público o seu carinho pelas questões que você trouxe hoje. Você não falou, pedi para você falar, você fez as questões, né? Todas inéditas, né, Vilhena? A gente passou o ano inteiro trabalhando com muitas questões. Eu acho que eu nem tenho mais banco de questões para fazer. Nem na mente. Tem que fazer, tem que sacudir a cabeça para tirar essas questões. Mas aí, como foi com antecedência, né? E a gente tinha aquele quadrinho do que mais caiu nas provas, deu para a gente trabalhar em cima daquilo ali. Usou Mas- inteligência artificial ou foi inteligência vilenal? Na cara, quando eu faço inteligência artificial, às vezes eu uso para ele fazer o comentário embaixo, né? Ele comente a alternativa correta. Quase sempre ele erra a alternativa. Aí eu digo assim, não, tá errado. Ele diz, desculpa, eu estou começando agora. Aí eu digo, a alternativa é outra, tal. Eu prefiro usar minha burrice natural mesmo do que a inteligência artificial. Vilhena, curiosidade do professor Clemilson aqui. Tem alguma parte da história, que a história é muito boa, cara. Eu sou seu fã, você sabe disso, sou fã também do professor Alisson Vera, do professor Flávio. Nós temos uma equipe assim fantástica. E durante a pandemia ainda, eu assisti muitas aulas suas e do Alisson, porque eu ficava em casa assistia mesmo, doido para fazer outras coisas, mas não conseguia desgrudar, porque para mim é uma novela. História é uma novela bem contada por vocês. Eu queria saber de você. Tem alguma parte da história que o aluno tem dificuldade? Assim, cara, isso aqui é chato mesmo e pronto. Tem muita coisa chata. Império Bizantino é chatíssimo. Sumérios, assírios, Mas caldeus. cai, né? Nem, Decorar que-
Raramente, né? Raramente cai. Quando cai, é mais da Grécia em diante, mais a parte de filosofia, né? Da parte de. Tanto é que, às vezes, quando eu faço questões, eu puxo sempre o teatro para essa parte toda, surgimento da razão, ou o mundo do trabalho, né? O trabalho escravo e tal. Cai mais isso, agora decorado, Nabucodonosor, Nabucodonosor, não sei o que mais lá, isso É aí muito decoreba essa é parte. muito decoreba, isso aí já não cobram tanto, não. Mas tem coisa chata, sim. E Tem na coisa filoso- chata em todo lugar. Até na filosofia social do dia tem coisa chata? Tem, principalmente na filosofia. Os alunos, eles costumam dizer, professora, mas são muitos conceitos, né? Porque os conceitos, eles mudam dependendo do tempo, dependendo do filósofo. Às vezes o aluno me pergunta o que é ética, eu disse, em que período? De acordo com quem? Ah, professora, é muita coisa, mas principalmente quando fala de natureza do conhecimento, teoria do conhecimento, o que é a verdade, qual é o método, racionalismo, empirismo, criticismo, são temas que eles... Aproveitando então a sua fala, já queria que você se despedisse da galera de casa, deixasse uma mensagem aí para daqui a uma semana. Exatamente, ó, daqui a uma semana vocês estarão aí saindo de casa, né? Para ir É para verdade. fazer a prova, né? Pessoal, preparados, eu acredito que vocês estão, porque desde o início do ano que nós estamos discutindo temas, questões, então a bagagem que vocês têm é uma bagagem considerável, né? E eu só tenho a desejar a todos uma boa prova, que mantenham a calma, porque muitas vezes a ansiedade ela acaba te descontrolando e questões que você conseguiria resolver tranquilamente, a ansiedade, o nervosismo, ela acaba te dispersando. Então, tranquilidade e vai dar tudo certo. Em janeiro a gente comemora os resultados, Legal, com certo. certeza. Mensagem. Essa semana aí que antecede o Enem, reforçando as palavras da Luz, é a tranquilidade. Se a inquietude, a ansiedade chegar, a preocupação, deixa chegar. Não se preocupe, não. Aceite, mas você sabe que ela vai sair. Se prepare, faça, revise os conceitos, analise bem, mas principalmente procure tranquilizar, procure também não querer nessa última semana aprender o que não aprendeu durante o ano. Vilhena. Eu ia falar exatamente isso. É melhor nem ir atrás e se acalmar logo, porque termina lembrando. Eu acho, falando especificamente para os nossos alunos, pedir desculpa pelas questões difíceis. E dessas questões difíceis, eu espero, né, que o Enem se torne mais fácil. O professor Neto Ceará vivia repetindo, né, treinamento difícil, guerra fácil. Então, muita tranquilidade e muita atenção na hora de ler as questões, né? A camisa, né? Nós vamos dar uma camisa para os alunos e a camisa que vai retratar dias de luta, dias de glória. Espero que todo mundo que está em casa, não só os nossos alunos, mas também alunos de outras escolas, realmente se deem muito bem no Enem. Queria agradecer especialmente a todos os professores que passaram por aqui, o professor Chicão, o professor David Antes, o professor Leonardo, o professor Marco Antônio, o professor Leonardo Gomes, o professor Wagner Filho, o professor Alex Romero, o professor Juscelina, a professora Fernanda Castro, a professora Lois, o professor Marcelo, o professor Vilhena, agradecendo também para mim, o professor Clemilson, que vem todos os dias, agradecer toda a equipe, vocês não têm ideia a quantidade de gente que tem aqui atrás, os meninos da técnica, os meninos do marketing, os meninos da TI, é tanta gente aqui. Galera, muito obrigado, agradecer também à TV Cidade Verde por esse espaço e agradecer sobretudo a você, que ficou com a gente todos esses domingos, e peço que agora vocês assistam o professor Alex Romero, que é realmente um sabedor de Enem. Ele vai falar um pouco sobre a evolução do Enem, as coisas que mudaram, o que foi mantido. E aí eu desejo para vocês um Enem fantástico. E lembre-se, dia 3 e dia 10 são dias muito importantes na vida de vocês, mas não serão os últimos dias da vida de vocês. Vá com tudo, vá com garra, dias de luta, dias de glória. Valeu, galera. Vamos dar tchau, tchau, tchau. Valeu. Galera, beleza mesmo? Vamos falar sobre o formato da prova do Enem? Eu vejo alunos dizendo, professor, como é que pode? A prova de linguagens humanas, 2 horas, ó, aquele tempo de prova, 5 horas e pouco, não dá tempo, porque ainda tem a redação. Gente, eu sei que você pode estar assustado com o tamanho da prova, mas acredite, ela era bem maior. 2009 até 2015, as reclamações eram muitas, mas também tinha uma diferença, né? Os 2 dias de prova era sábado e domingo, era muito mais cansativo. A redação era junto com linguagem e matemática. Não é que você demore menos em matemática, eu sei, mas linguagens humanas exige muita leitura. Então,
Provavelmente você acha mais cansativo porque você está lendo muita coisa, muito texto verbal ali, e fica um pouco puxado. Mas a prova de linguagem está bem mais enxuta, pessoal. Raramente você tem textos muito grandes, ou seja, o que eu chamo de texto grande? Texto com 3, 4 parágrafos. O normal é ser 2 parágrafos. Às vezes, quando o poema é longo, tem um trecho de música. Mas o que eu estou dizendo para você? O ideal é você fazer práticas. E práticas em prova de linguagem, por exemplo, é você ler e interpretar texto no seu dia a dia. Então, o foco de questões nessa reta final deve ser nessa perspectiva. Agora, a prova de linguagem com humanas também melhorou uma coisa. A prova de humanas está bem mais compacta, o que não quer dizer que seja mais fácil, ela fica até mais conteudista, digamos assim. A própria prova de linguagem passou por algumas mudanças. Como eu citei para você, 2009 a 2015 era um formato muito mais interpretativo, mas muito interpretativo mesmo e bastante cansativo com textos longos. E poucos textos não verbais. Tanto que as questões de arte, né, vieram aparecer com mais força, digamos assim, de 2016 para cá. A partir de 2016, você tem um outro modelo de prova. 16, 2017, 2018 e eu chego ali em 2019. Nesses 4 anos, você tem uma prova menos cansativa, menos longa do que os outros anos. Isso na parte de linguagens e humanas, tá? Mas ainda é grande. 2020 para cá, e não foi nada a ver com pandemia, a prova foi se reorganizando. O que te nota é que ela está cada vez mais conteudista. Então você realmente precisa estudar alguns conteúdos. Não dá para ir nessa de que a prova é completamente interpretativa. Não é. Humanas, então, essa está ficando cada vez mais conteudista. Observe que as questões de filosofia foram determinantes em 2023 e 2022. E em linguagens, as questões de arte e literatura continuam sendo as questões que dão mais trabalho, porque exigem de você mais do que ler o texto. Um conhecimento prévio sobre os autores, um conhecimento prévio sobre o movimento artístico, seja literário, seja das artes plásticas, tem sido fundamental para você fazer uma boa prova. Beleza? E a natureza e a matemática? Bom, primeiro observar que a natureza e a matemática, elas estão juntas agora, e você pensa, vai ser menos cansativa porque tem menos texto, é a matemática? Não. A prova de matemática, a prova de natureza, os cálculos estão começando a aparecer com mais frequência. Matemática já era óbvio. Antigamente dizia, a matemática é só regra de 3, né? Não é bem assim. Temos questões de matemática bem mais aprofundadas. É logaritmo que eu digo, né, galera? Em natureza, chamam a atenção muitos textos atualizados, muitas exemplificações para a aplicação da química, da física e da própria biologia. Enfim, o Enem vem mudando a sua cara porque o aluno também está mudando a sua cara. Não quer dizer que a prova ficou mais fácil. Eu até acho que ficou mais complexa. E por isso, cada vez mais necessário você se preparar para esse modelo de prova, fazendo simulados e nessa reta final, exercitando bastante questões, procurando, obviamente, não querer mais virar noites estudando, porque isso não vai resolver nada. Então, nós temos ao longo do Enem, vários Enems. O importante é que nesse intervalo de tempo, o aluno também tem mudado o jeito de estudar e ter se preparado cada vez mais. Beleza? Excelente prova para vocês. Um grande Enem, dias 3 e 10 de novembro. Pessoal, professor Alex Romero, com dicas do SEB, Cidade Verde, vá bem no Enem. Vá bem no Enem. Oferecimento SEB Colégio, feito por mãos, corações e inteligências.